Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos aprender a criar uma funcionalidade similar a essa. Ó. Quando eu clicar em alguma foto de qualquer galeria, ele vai abrir a foto maior aqui para nós, que pode ter ou não detalhes da foto. Clicando aqui em fechar, ele fecha a foto para nós. Mas vamos tentar fazer isso utilizando somente HTML e CSS, sem utilizar JavaScript ou outra linguagem de programação. A gente pode fazer sim com JavaScript, mas algumas coisas como essa funcionalidade aqui, nós conseguimos fazer somente utilizando CSS. E é claro que eu não me preocupei muito com o estilo aqui, e sim em ensinar a funcionalidade. A gente podia criar um botãozinho de fechar, podia botar aqui um ícone com um X para clicar e fechar. Enfim, vamos começar agora. Show? Eu abri aqui já o Sublime Text, que é simplesmente um editor de código, e já vou salvar esse arquivo aqui para eu não esquecer. Vou chamar aqui ele de galeria.html. Opa, eu acabei salvando errado, ó. Vamos salvar ele de novo. Save as galeria.html. Senão não ficou ali para nós. Show? E aqui no Sublime eu já vou criar aquela estrutura básica do HTML. No title eu vou botar aqui galeria. Vamos começar o seguinte, vou começar pelo HTML inteiro aqui. Eu vou criar uma div que vai ficar em volta de toda a galeria, que eu vou chamar essa div, botar um ID nela, que eu vou chamar de galeria mesmo. Show? Dentro desta div, eu vou criar para cada foto, para cada imagem, né? Aqui uma outra div. Essa div aqui eu vou chamar ela de uma classe fotos. Show? Não, foto no singular. E dentro dela eu vou criar um link. Esse link, que é a tag A, ele vai servir para criar a funcionalidade de clicar ali em cima dele e abrir. E dentro deste link vai ter a nossa imagem, a foto que você quer na galeria. Eu já separei algumas fotos aqui que eu peguei do Pechels. Tá? O nome das imagens que eu separei aqui é foto1.jpg. Vou botar um atributo alt padrão aqui só para ter o atributo alt. Aqui no href eu vou colocar o seguinte código: hashtag, e nesse caso aqui, como é a primeira foto, vou colocar foto1. Legal? E aqui em cima, onde tem a class fotos, eu também vou colocar um ID, que vai se chamar foto1. O importante aqui é que o nome do ID seja exatamente igual o hashtag que está aqui dentro do href. Tá? Esse é o segredo para fazer funcionar, a gente já vai entender. Dentro aqui depois do link, do foto1, eu vou criar outra div. Eu vou colocar uma class nela que eu vou chamar de detalhes, que serão os detalhes da descrição da foto, né? Dentro dessa div eu vou colocar a descrição em si. Vamos botar aqui descrição da imagem, que não vai aparecer somente depois que eu clicar em cima dela. E vou colocar também, vou dar um BR aqui só para cair a linha. E aqui eu vou botar um link também, para criar aquele botãozinho de fechar. Aqui eu vou botar hashtag fechar e dentro dele fechar. Poderia botar um X, poderia criar em formato de botão. Aqui eu vou fazer bem simples. Salvei. Show? Então eu vou precisar dessa estrutura aqui para cada foto da minha galeria. Então eu vou copiar isso aqui. Vou copiar aqui umas 3 vezes. E aqui no ID foto1 da cópia, eu vou colocar 2 e aqui 2. E assim por diante, você tem que repetir isso para cada foto da sua galeria. Então aqui o ID foto3 é o href foto3 e assim por diante. Tá? E obviamente tem que mudar a imagem, né, que você quer da galeria.
Aqui eu criei um foto 2.webp, se eu não me engano. Tá? E vamos ver como é que tá ficando por enquanto sem estilo nenhum. Então eu vou abrir o meu arquivo que eu salvei. Onde é que eu salvei? Eu salvei aqui em galeria. Aqui, ó, galeria.html. Vou abrir ele aqui e tá assim, ó. Por enquanto tá nesse formato aqui. Eu vou copiar isso aqui tudo, as 3 fotos de novo, para que ele fique com mais fotos para a gente enxergar melhor a galeria aqui. Vou deixar assim mesmo. Salvei. Vou olhar lá, agora só vai ter 6 fotos. Bom, primeiro vamos criar o formato da galeria. Vamos lá. Eu vou aqui em cima e eu vou criar o CSS aqui dentro mesmo. Tá? O ideal, quando for criar um site, é que o CSS esteja no arquivo externo, mas para esse exemplo do vídeo aqui eu vou criar o CSS nesse mesmo arquivo. Show? Então eu vou criar primeiro o seguinte. Vamos chamar esse ID galeria aqui. Então ID galeria div, porque eu quero pegar, só a div filho direto. Então aqui eu vou pegar só as primeiras divs, as divs são filhas diretas do ID galeria, ou seja, ele vai pegar a primeira div aqui, que é a div de class foto. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma do ladinho da outra. Para deixar uma do lado da outra, eu vou botar aqui um float left, já fica um do lado do outro, e vou controlar os tamanhos com largura, que é o width, 33%. 33% vai fazer com que fique 3 fotos em cada linha. Né? Salvei, vou atualizar aqui, já vai ter mudado. Ó, olha só, já atualizou aqui para nós. Aqui eu vou botar, para acabar com aquele... Viram que ficou todo mal ajeitada a galeria ali? Vamos colocar aqui um padding, para dar uma distância interna nele. E uns 10 pixels só. E eu vou colocar aqui box sizing border box, para que ele não some o valor do padding com o tamanho total, senão a tua galeria vai cair. Tá? Salvei aqui e agora eu vou chamar aqui na class foto img, ou seja, as fotos, as imagens que vêm depois de uma classe chamada foto, que são todas as imagens aqui. E aqui eu vou botar a largura dessa foto em 100%, para que ela não ocupe mais. Aqui está acontecendo aqui, a foto é maior que o tamanho total. Quando eu mandei ela ficar 100%, ela vai reduzir para o tamanho total da div. Vamos atualizar aqui e olha só. Agora já ficou aqui, ó, mais ou menos uma galeria. Mas eu não quero que essa descrição aqui apareça direto. Eu quero que essa descrição apareça somente depois que eu clicar em cima da imagem. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou chegar aqui e essas descrições tem a class detalhes, ó, em todas elas. Eu vou chegar aqui, vou chamar ponto detalhes, detalhes, e vou dar um display none. Display none é para não aparecer. Atualizei aqui, ó, já ficou no formato de galeria. Por enquanto eu clico em cima das fotos e nada acontece, mas no formato de galeria já está. Agora vamos criar essa funcionalidade de clicar e ele abrir a imagem maior. Mas antes disso, pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se no canal. Vai ter lives semanais agora, toda semana eu vou criar uma live criando uma landing page ou criando alguma funcionalidade, criando uma página de um site, alguma funcionalidade maior e completa, né, que vai te auxiliar a entender mais sobre programação para web, programação para internet, que é o que eu gosto muito de falar e é a minha especialidade. Então te inscreve no canal, deixa o like no vídeo e vamos fazer agora aqui a funcionalidade de clicar e abrir só com CSS. Bom, no CSS tem uma propriedade que é pouco conhecida, pouco utilizada, a gente tem que saber utilizar ela, que se chama target. Como assim? Target, depois que tu clica em alguma coisa, se este elemento estiver na URL, você consegue estilizar ele. Vamos entender melhor isso. Vou chegar aqui, ó.
Tá vendo que, vamos voltar aqui meu URL normal. Tá vendo que lá na minha URL é pequenininho, mas dá para enxergar aqui, ó. No final está a galeria.html, que é o nome do meu arquivo. Quando eu clico aqui na foto 1, o que apareceu lá? Depois do nome do arquivo, mostrou o hashtag foto 1. Quando eu clico na foto 2, olha lá, ó, ele vai atualizando isso na URL. Então a gente consegue manipular isso, organizar isso. Só que eu já vi uma coisa, ó, quando a gente copiou aqui as últimas 3 fotos, nós não atualizamos aqui, ó. Então nas últimas 3 fotos, a última é a foto 6 e aqui é o 6. Aqui é a foto 5 e aqui foto 5 e lá em cima a foto 4 e 4. Tá? É claro que eu botei fotos iguais, mas o certo é botar fotos diferentes, né? Botei só fotos iguais para agilizar o exemplo. Bom, então vamos aqui o seguinte. A class que vai abrir maior é a class inteira aqui das fotos. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Quando essa classe .foto ela estiver clicada, eu coloco então 2 pontos target. Aqui eu estou avisando que eu vou estilizar somente depois que ela estiver na URL e ele vai conseguir entender qual é. Vamos entrar aqui e aqui eu vou estilizar. Então, quando ela estiver clicada, eu vou dar para ela um position fixed, ou seja, ele vai ficar fixo na tela. Vou ter que estipular um tamanho aqui, por exemplo, vamos botar aqui uma largura, né, width de metade da tela, 50%, tem que ir adaptando conforme o tamanho das suas imagens. E vou posicionar ela na tela. Se ele tem uma largura de 50%, bom, eu já vou avisar que a partir do topo ele vai ter uns 15 pixels de distância do topo. E à direita ele vai ter 25% de distância. Isso vai fazer com que centralize essa imagem. Como ela tem metade da tela, vai sobrar 50%, vai ficar 25% de distância para um lado e automaticamente 25% de distância do outro lado. Tá? Salvei aqui e vamos ver se isso já funciona. Depois a gente vai arrumar. Vou atualizar aqui a página. Ó, já ficou mostrando aqui, ó, porque ele já estava na URL. Eu vou voltar no início, ó, vou clicar aqui, ó, já apareceu aqui. Vou clicar na outra, ó, vai mudando, já está carregando aqui para nós, mas ainda não está correto, né? Então vamos mudar aqui. Vamos ajustar o estilo aqui. Bom, aqui no Foto IMG eu já vou dar um display block nela, porque vai se ajustar melhor aos tamanhos. E aqui embaixo vamos fazer o seguinte, vou dar um padding de uns 10 pixels. Vou dar um border solid, vou botar aqui 1 pixel e 333 e vou dar um box shadow, que é para aplicar sombra neste bloco. Vou botar 0, que ele vai deslocar 0 pixels abaixo e também à direita. E aqui o próximo elemento eu vou botar aqui uns 25 pixels, que é a expansão desta sombra. E depois vou colocar aqui uns 10 pixels de onde ela vai iniciar. E a cor eu vou deixar 000, que é preto mesmo. Vamos ver como é que vai ficando aqui. Vou atualizar aqui e olha só como está ficando já. Não tá, ainda não está o ideal, mas a gente vai arrumar. Vamos ajeitar primeiro aquela transparência que ficou. Vou botar um background com uma cor branca, né? A cor você vai ajustar conforme o seu estilo. E já vou dar aqui um border radius de uns 5 pixels para ficar com os cantos arredondados. E aqui padding 10 pixels eu deixei muito. Vamos botar uns 5 pixels de padding. Agora, vocês notaram que, vamos ajustando aqui, ó, já está criando o formato. Vamos notar que ainda não apareceu a descrição aqui. Vamos mostrar essa descrição. Para mostrar a descrição, então eu vou botar ponto foto, 2 pontos target, ou seja, quando ele estiver ativo, estiver clicado o foto, eu vou pegar o que está dentro dele, que é a classe detalhes. A classe detalhes está dentro
da class Photos. Só que aqui ele vai estilizar somente quando a class Photos estiver clicada. Por isso que está o 2 pontos target ali. O target ele estiliza somente depois que está clicado, ativo aquele clique. E aqui eu vou dar para ele um display block, que é para ele voltar a aparecer. Ele está com o display none aqui, ele não aparece, mas quando tiver clicado, o display block. Salvei. Vamos atualizar aqui. E olha só, mostrando a descrição aqui. Legal? Eu notei duas coisas aqui, porque ele não está obedecendo aqui o meu padding, ainda está maior, e também não está obedecendo o tamanho está muito pequeno. Provavelmente porque ele está entrando em conflito com este daqui, ó, o Galeria Div. Então vamos fazer o seguinte, ao invés só de foto target, vamos colocar ó, galeria antes, para ver se ele fica mais específico e ele passa a obedecer. Então salvei aqui, vou atualizar aqui, ó, e agora ele passou a obedecer. Agora está os 5 pixels que nós havíamos determinado e o tamanho original. Agora quando eu clico aqui em fechar, ó, ele já automaticamente fecha. Por quê? Porque quando eu clico em fechar, ele muda aqui o hashtag para fechar, então tirou da URL o ID, né, que nós colocamos nas fotos. Então se eu clicando aqui, ó, ele abre vamos clicar uma diferente aqui, ó, ele abre a foto diferente e assim por diante. Legal, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal e fica ali atento às datas e horários das lives que a gente vai começar a criar a partir da semana que vem. Um grande abraço e até um próximo vídeo.